Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, Macaé, Momento Brasil. Está no ar mais uma edição do nosso programa Papo de Política, o spin-off aqui do Resenha Livre, onde nós estamos indo até as pessoas para falar desse assunto tão importante que às vezes é tão negligenciado. E como estamos numa campanha eleitoral, eu não estou levando as pessoas até o estúdio do Resenha Livre, por isso que é uma parada muito mais informal, nós estamos indo visitar as pessoas. E hoje eu estou visitando a ex-secretária de Educação, candidata a vereadora Leandra Lopes. Leandra, muito obrigado por me receber. Obrigada a você, André. E por achar um tempinho aí na sua agenda tão corrida. Tô na rua, né, André? Campanha eleitoral você tá na rua, então tô andando o dia inteiro. Mas também não podia deixar de perder a oportunidade quando abrem portas pra gente para poder falar, né? Leandra, eu te conheço há um bocado de tempo, bastante tempo. Acho que já até, né? Há bastante tempo, até uma curiosidade, gente, aqui no nosso vídeo. Eu conheci Leandra na autoescola, então a gente foi colega de autoescola, a gente tirou carteira. Aprendendo a dirigir. Aprendendo a dirigir, já faz bastante tempo, não vou denunciar uma cidade, né? Não dá para denunciar não. Mas, Leandra, conhecendo você, a sua trajetória desse tempo todo, você é uma pessoa que sempre foi muito técnica na sua área, que é a área de educação. Você ocupou vários cargos de diferentes governos. Lembrando aqui de cabeça, qualificação profissional, sim, educação, vários cargos, você sempre esteve, mas você sempre foi uma pessoa técnica e de bastidores. Sim. E como é esse momento agora onde você tá com a cara do sol, tá de frente? Porque é um momento totalmente novo na sua vida, né? Antes de qualquer coisa, André, eu quero falar para você. Tô muito feliz. Tô muito feliz com o novo momento. Tô feliz com a possibilidade de vir candidato, porque a gente sai da bolha. Apesar da gente ter experiência na administração pública, conhecer a administração pública, quando você é candidato é muito diferente. Completamente diferente de qualquer coisa. Você encontra tudo nesse caminho. Você fala que é candidato, tudo muda, né? A vida muda no dia que você decide vir candidato. E eu tô feliz com o processo. A gente sim trabalhou sempre com a área técnica, né? Sempre trabalhei no bastidor. Sempre tive um grupo político no qual eu faço parte, sempre trabalhei com o Guto, sempre trabalhei com Marilena, muito mais com Marilena talvez do que com o Guto, né, muitas das vezes, mas fui presidente sim da FUNEMAC, fui secretária de qualificação profissional no antigo CETEP, durante 4 anos, passamos por outros governos, e assim, estou feliz com o processo, fiquei muito mais feliz em ter tido a oportunidade de ser secretária de Educação no município de Macaé, nos maiores desafios que a gente tem na vida, pegar a Secretaria de Educação pós-pandemia, no período de pandemia, retomando sala de aula, então acho que isso é mais importante para todo mundo saber, que assim, existe a educação antes da pandemia, a educação pós-pandemia, então estou muito feliz com o processo, cansativo, mas gratificante. Interessante, Leandro, eu tive a oportunidade, você citou aí Mariana Garcia, e Mariana Garcia é um grande exemplo, gente, da política local, né? Se Macaé hoje tem royalties, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, Casimiro. Se o royalties hoje é pago pela exploração de petróleo em mar, isso é por conta da luta de Mariana Garcia. Isso aí, ela acampou na Brasília, enfim, outros atores também políticos nacionais nesse movimento, mas ela esteve encabeçando isso, então é um legado muito grande. Mas eu queria que você falasse comigo o que Mariana é. Porque eu vou falar uma verdade aqui, vou fazer uma confissão. Na minha opinião, uma das maiores injustiças históricas foi Mariana nunca ter sido prefeita de Macaé. Opinião minha, tá? Eu acho que foi... Assim, Marilena sempre foi uma mulher de muita expressividade, porque é uma grande mulher. Uma mulher que traz história, uma mulher que luta. Tanto luta que luta até hoje, até nas doenças. Marilena está no 7º câncer. E ela não desiste da vida e não desiste de lutar. Inclusive, está na minha campanha de frente, sabe, André? E isso é gratificante. Por quê? Porque Marilena é um simbolismo, não. Marilena é realmente essa mulher que foi a primeira mulher vereadora na nossa cidade. Então, Macaé, assim, deve muito a Marilena, sim. Deve muito por toda a história que ela traz, por tudo que ela trouxe. E eu tenho gratidão de fazer parte dessa história junto com ela, todo momento que vivencio com ela. E estou feliz nesse processo eleitoral, exatamente porque, assim, a luta tem que continuar. A gente não pode ficar sem representatividade de pessoas que lutam pela sua cidade. Macaé é uma cidade que sempre foi de luta, então a gente não pode se perder nisso. Vejo que esse é um momento que a gente passa no processo eleitoral, de todo tempo você mostrar o que já foi feito. Quando as pessoas criticam alguma coisa, sabe? Porque é o mesmo grupo, sabe aquela coisa que você percebe que é triste? As pessoas, elas não reconhecem o que já tem na cidade.
Tudo isso faz parte de um processo. Você encontrar todas essas modificações, eu fico pensando assim, se não tivesse o IFE em Macaé hoje, como seria? Exatamente. Eu me lembro, gente, eu novinho lá, trabalhando no debate, e depois realmente isso tudo lá nos anos 2000, a gente criticava que a faculdade de Direito funcionava num jardim de infância, ali na descida do Morro de Santana, ali, aquela escola ali. E eu fiz até uma manchete de jornal, né, faculdade no jardim de infância. E não tinha cidade universitária. Mas isso também é uma crítica, mas é uma oportunidade também. Todo mundo fala, é o mesmo grupo, tá há tantos anos no poder. Beleza, é o mesmo grupo. Você também pode Aí eu pergunto assim, o que esses grupos que criticam fizeram? Não, você pode falar, então tá bom, é esse mesmo grupo, sim, mas o que esse mesmo grupo fez? Vamos falar do legado aqui. O que você pode dizer que esse mesmo grupo... Eu falo com muito... Acho que a gente precisa reconhecer. Eu acho que todo mundo precisa saber de onde veio, para onde ele quer ir, para onde está e aonde quer ir. E eu sempre tive essa firmeza para poder falar e falo isso com muita hombridade de reconhecimento do que a gente faz. Então, vamos lá. Iniciando lá atrás todo o processo. Marilena lutou por muitas mulheres na cidade, fazendo propostas para mulheres chefes de família. Está lá o condomínio Morada das Rosas. Tem 27 casas para mulheres chefes de família, que hoje tem casa própria, graças a um projeto que foi colocado lá. Vejo, por exemplo, quando a gente fala das questões de lutas hoje da cidade, o IFE foi uma luta dela. Se os royalties existem, foi uma luta dela. A própria cidade universitária, a vinda de grandes cursos para Macaé, esse crescimento, quando a gente fala de cidade do conhecimento, começou uma luta lá atrás. Claro que muitas pessoas abraçaram as causas depois, mas um representante político iniciou a causa. Eu acho que assim, a gente nunca pode se esquecer que mandatos fazem diferença, né? Então, quando você tem mandatos e tem uma luta, você tem trabalho entregue. Então, Marilena, enquanto vereadora nos seus mandatos, trouxe muito trabalho para a cidade. E essa importância que a gente não pode deixar de construir, porque é muito fácil as pessoas desconstruir, porque as pessoas esquecem. A memória é curta, né? Sim. E aí não conseguem perceber o quanto essas coisas fizeram e vivenciaram para a própria cidade. Aí eu digo para você, Macaé hoje está lá com aquela estrutura da cidade universitária. Sim, passaram vários prefeitos e todos eles fizeram, mas tinha que ter projeto. Alguém tinha que plantar semente, né? Alguém precisava iniciar. Então, quando Macaé começou com o Senai. Já ouviu falar disso, né? Já. Os ferroviários que trabalhavam, faziam curso de qualificação nos antigos Senai para poder entrarem na Petrobras. Daí veio o IFE. Daí cresceram-se as universidades. O CETEP, por exemplo, foi criado por Marilena. Foi criado, na verdade, por Guto, no início do governo, e até é bom sinalizar, porque toda essa estrutura do antigo CETEP foi para poder estimular a qualificação profissional na cidade, e que não se tinha. A educação básica, Macaé sempre teve a estrutura de escola, e a gente tinha muita escola alugada, ainda tem, mas já avançamos muito, porque muitas escolas foram construídas durante todo esse período desses anos anteriores. Eu acho que essas coisas, sabe, André, não pode ser esquecida. Então, quando as pessoas querem fazer alguma crítica, elas primeiro precisam saber da história. Até porque eu acho que para contextualizar uma história, ela tem que ter fundamento. E acho que às vezes tem muito pouca gente que conhece essa história. Então, por isso que eu achei bacana a sua pergunta, porque é uma forma da gente lembrar. A memória está curta das pessoas, elas só pensam no agora. E a gente precisa contextualizar todo o processo que se foi, porque existiu luta. Não existia sucesso sem luta, né? Então... Desculpa, alergia. Leandra, você falou muito desse legado, desse grupo aí, que a gente fala Marilena como uma grande líder desse grupo. Sim. Passou o vereador Guto, que hoje está na Câmara, escolheu não vir candidato à reeleição. Guto está numa pegada muito mais de ser professor, né? Fico vendo, fazendo curso. Fui entrevistar o Guto no podcast, ele só queria falar da dicas de concurso público. Então ele está muito na pegada professor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Leandra. A gente falou do grupo. Sim. Agora eu queria que você falasse do seu legado. Como Leandra Lopes, o que você pode apresentar, você pessoalmente, como serviço prestado com isso? Eu fico feliz, sabe, André, porque a gente tem um currículo. Eu falo que político, quando ele vai procurar o emprego, porque a gente pede emprego, né? Sim. Qual é o papel do vereador? É pedir seu emprego. Sim. Porque quem contrata é o povo. E é importante que as pessoas saibam de quem ele vai contratar para te representar. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um currículo.
tenho como secretária de qualificação profissional, tenho como secretária de ensino superior e tenho como secretária de educação na oportunidade, junto com o prefeito Elbert, que a gente conseguiu construir muita coisa. E assim, eu posso pontuar para você tantas coisas e tantos feitos na educação nos 2 últimos anos. Acho que tem algumas coisas que a gente não consegue fazer e avançar por todo o processo da administração pública. Mas consigo falar para você que a gente conseguiu trabalhar com 8 obras de escolas funcionando, tá aí as obras rodando. Quando a gente fala de tecnologia nas escolas, porque a gente sabe que o formato de sala de aula hoje é do século XIX, o profissional da educação que vai dar aula do século XX, o aluno do século XXI, e que a gente precisa investir em tecnologia para poder avançar na educação. Então tá lá, ó, lousas tecnológicas, mesinha interativa para os alunos, tablet para os alunos. Por quê? Porque a gente consegue entender e compreender que o aprendizado das crianças precisa estar baseado nisso. Consigo falar também que a gente deixou mais de 14 escolas com projetos para poder sair. E isso é importante para a construção de novas escolas. Trabalhar a infraestrutura faz total diferença no ensino. Ar-condicionado, climatizando a sala de aula, tá o calorão chegando, as salas de aula estão climatizando. Está sendo colocada, mais de 90% das escolas já estão com ar-condicionado. Falo isso para você porque foi minha gestão. Falo para você com muito orgulho. 2 escolas no Bosque Azul, tem uma escola no Trapiche, uma escola construída no Frade, uma escola já inaugurada no SASE, uma escola para sair agora no Brisa do Vale. Então, assim, vários bairros hoje de Macaé precisam de escola, precisam e necessitam. Em muitos bairros eu botei como proposta minha, enquanto vereadora, para vir nessa candidatura e mostrar para as pessoas que é possível fazer. A gente potencializar a escola vai fazer total diferença. Conseguimos botar livro, conseguimos fazer feira de livro, conseguimos colocar também, André, o cartão educação, que é um dos maiores projetos que eu falo para você, de trabalhar não só a economia da cidade, mas a garantia e a dignidade do aluno. Então, esses projetos, esses programas foram importantes porque a gente ainda tem uma deficiência de profissional da educação e está saindo aí o concurso público. Mas antes de chegar ao concurso público, nesses 2 últimos anos, tiveram um processo seletivo. Se não tivesse processo seletivo, como seria? E a gente ainda sabe da dificuldade que falta. Sim. E é importante dizer também, né, que Macaé, a idade mínima de acesso à escola, ela é bem menor do que outros municípios, né? Mas a proposta é a gente baixar mais a faixa etária, tá na hora. São 2 anos, não é isso? São 2 anos completos até 31 de março. Imagina, 2 anos, então, aí nós estamos falando de uma rede municipal de 40? 42 mil alunos. 42 mil alunos, que só cresce, que não para de nascer gente. Na verdade, nascem 3.500 crianças por ano na nossa cidade. O Programa Municipal de Primeira Infância foi desenhado exatamente para isso, porque você trabalha um plano. E eu falo para você, a nossa dificuldade hoje são as crianças hoje, num novo formato de família que a gente tem, porque a gente tem muita mãe solteira, mulheres sozinhas cuidando dos seus filhos, precisando voltar para o trabalho e não tem com quem deixar seus filhos. Por isso que mais do que nunca o município precisa botar a escola de tempo integral e colocar a criança, na verdade, baixar a faixa etária. A gente precisa atender criança de 5 meses, 6 meses, criança de 1 ano, porque é muita criança e pouca rede de apoio. Então, hoje a gente precisa cuidar das mulheres que estão na nossa cidade, que cuidam de criança. Então, por isso que eu falo para você, a minha bandeira, ela vai muito dentro do que eu falo criança, né? Vamos cuidar do futuro? Sim. Cuida das crianças. A gente pode mudar uma sociedade investindo neles. Então, acho que é essa pegada. E não dá para fazer educação, André, sem saúde, sem assistência, sem segurança pública. Todas elas se complementam, mas eu garanto para você, dá para se investir em educação, porque a gente melhora a saúde, melhora a assistência, melhora todos os aspectos da cidade. Então, é uma bandeira que eu defendo hoje de escola de tempo integral. Não vai dar tempo para o município fazer escola para atender todo mundo. Porque, infelizmente, a gente tem a burocracia do governo, dos governos em geral, licitação, processo, contratação, obra, toda a conclusão. Mas é possível achar caminhos para atender as necessidades da população. Sim, teria que ter caminhos, porque é uma conta que não fecha, né? Porque o número de servidores, ele cresce numa velocidade muito menor do que o número de alunos. Isso é fato. Mas eu continuo batendo na tecla. Infelizmente, quando a gente monta as nossas estruturas de servidor, a carga horária dos servidores, elas não são compatíveis com as nossas. Vou dizer para você, sonho do município, até um monte de professor 40 horas com salário digno trabalhando na nossa cidade. A gente sim teria as melhores escolas, mas a gente tem servidores 20 horas,
servidor de 16, servidor de 12, servidor de 30. E você não consegue fechar a conta. A gente não está falando em regime CLT, que vai lá, contrata 40 horas, trabalha 8 horas por dia. Não, a gente está falando de servidor público, que precisa sim de investimento, precisa sim de qualidade para que ele faça esse trabalho desenvolvido na escola. Só que a gente está falando de anos que não se tem uma proposta diferenciada de carga horária. E o município cumpre 1/3. Então, são muitas situações muito importantes que a gente precisa lutar. Lutar pela dignidade, sim, desses servidores, porque eu falo para você, todo mundo fala elitizado de todas as classes, mas ninguém defende as classes da educação. As classes da educação, elas só podem ser defendidas quando se tem mesmo representatividade. É pensar nela de outra forma. E pós-pandemia, André, já era. A gente está com muita gente adoecida. E lembrar sempre que educação não se faz só com professor. Não. Se faz com professor... Professor, monitor, porteira, SG, se faz com a monitora do transporte, se faz com a merendeira, educação se faz com a SE, a educação se faz com muita gente. Vou dizer para você, no período que eu estava secretária de educação, eu encontrava muita gente falando assim, não tem SE na escola, meu filho é especial e não tem. Realmente a gente sabe da deficiência. Mas ninguém vai brigar porque não tem a terapia da criança, porque às vezes não tem médico para poder atender, porque às vezes não tem a Secretaria de Assistência CRAS suficiente para poder falar para eles quais são os direitos dessa criança, como o BPC, o LOAS e recebimento para amparar essa mãe. Por isso que a gente precisa de espaço de acolhimento, de orientação, para que essas pessoas consigam e essas crianças serem realmente ser incluídas. Essa é a dificuldade da inclusão, porque pós-pandemia, a gente só viu o laudo. A gente só viu a necessidade de estar com eles na escola. Só vimos a necessidade de incluir. Mas de que forma? Quais são os caminhos reais que dá para fazer uma boa inclusão? E como que na Câmara você pode atuar? Agora vamos falar de projetos. Você pode pontuar para mim alguns projetos que você vai defender na cadeira, estando na Câmara? Vou defender, sim, escolas de tempo integral. Vou defender, sim, um hospital para mulher. Vou defender hospital de unidade de emergência pediátrica. Vou defender o hospital de geriatria em Macaé. A gente não cuida dos nossos idosos. Então a gente precisa ter espaço de cuidado para idoso. Vou continuar defendendo sempre casa para mulher e chefe de família. Há 16 anos a gente não dá uma casa para essas mulheres. E tem lei no município. Vou defender volta do Arte e Luz. A escola de tempo integral, ela pode ser diferente, dando arte, cultura, esporte no contraturno dos alunos. É possível fazer isso, sabe? A gente tem recursos, a gente tem salário educação, a gente tem Fundeb, a gente tem todos os recursos que é para poder pagar a educação. E dá para se usar esses recursos. Exatamente. Eu fico falando até dessa escola de tempo integral, gente. A gente tem a noção equivocada de achar que escola de tempo integral é professor o dia todo na sala de aula. Não. Minha mãe é servidora pública do Estado e ela trabalhou no CIEP, quando o CIEP era CIEP. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. E aí, CIEP era aula de manhã e de tarde tinha esporte, tinha biblioteca, tinha teatro, tinha um monte de coisa. Meu filho hoje estuda num colégio particular e ele tem exatamente esse modelo. Ele só estuda na sala de aula de manhã. É um turno ele estudando, garantia. E o resto do turno é ele fazendo aula de um monte de coisa, mas aulas extracurriculares. Ele faz música, ele faz inglês, faz outras coisas que não independente do professor. Às vezes, um monitor de capoeira, ele está ocupando o tempo ali do aluno. Sim, a ideia da escola de tempo integral, ela é exatamente essa, é estender a carga horária dos alunos com o tempo. Claro que a gente vai entender, muitas das vezes, André, que muitas mães não querem seu filho também no tempo integral. E muitas crianças também não têm motivação para estar no tempo integral. Mas a gente precisa lutar que essas escolas tenham tempo integral. E dá opção, pelo menos, Ele tem que ter opção. A nossa dificuldade hoje é a falta de opção. Quando eu falo para você a falta de opção, eu penso no garoto de 18, que acaba de sair do ensino médio, muitas das vezes, quando ele consegue terminar o ensino médio, e vai fazer um cursinho de qualificação e ele não tem opção. Eu falo que muitas das vezes a gente tem um garoto que ele precisa ir para o mercado de trabalho, e às vezes um jovem, e ele tem a experiência profissional, né? Ele não tem a experiência profissional, mas ele tem até a qualificação. E ele vai embarreirado na empresa porque ele não consegue entrar. Por quê? Porque ele não tem experiência profissional. Pedem 2 anos. Por que a gente não luta por isso? Por que a gente não tem um programa de primeiro emprego na nossa cidade real? Não é programa para dizer assim, a gente tem programa de primeiro emprego. Não, programa de emprego que vai lá na licitação da Petrobras, alguém bater na porta e dizer para ela assim, aqui, nosso município está sediando vocês. Cadê vocês para poder abrir portas para os nossos jovens?
Cadê vocês para poder abrir vaga para eles? Então, assim, as coisas não é simplesmente discutir somente no nosso âmbito, muitas das vezes. A vereança, ela vai fazer pela cidade. E ela tem que bater na porta das instituições que estão aqui dentro. Essa questão do exigência mínima, se eu contextualizar para o nosso telespectador, ou espectador, eu chamo de assistente que está assistindo, né? O ouvinte está assistindo. Mas para o nosso assistente entender, a Petrobras, que é a maior contratante, ela exige que as pessoas contratadas tenham 2 anos de experiência naquela área. Mas ela não exige, mas não é para ela contratar. Ela exige isso do terceirizado dela. Eu tive ano passado numa empresa e a queixa dessa empresa é que ela não conseguia contratar para atender o contrato dela. Mas você sabia que o município tem uma lei que ela tinha sido implantada na Petrobras alguns anos atrás, que 30% das vagas teriam sido destinadas a Macaé? Não tá sendo... E cadê alguém para cobrar? Tem que ser fiscalizado. Até porque é função do vereador, gente. Exatamente. Então, assim, são funções de vereança que elas obrigatoriamente a gente precisa focar. Às vezes eu vejo, assim, muitas das vezes, André, que a gente parece estar lutando por alguma coisa que não é para ser lutada agora. E que a gente tem prioridades na cidade que minimizaria as nossas lutas de hoje. Então, defendo também que a gente tenha nos postos de saúde, e eu falo para você, eu tenho um sonho, sabe? Que o médico de saúde da família ainda saiba quem é cada morador de sua cidade. Que aquele monte de agente de saúde, quer dizer, um monte não, a gente quase não tem, mas que a gente consiga colocar mais agentes de saúde para poder bater na porta de cada cidadão da nossa cidade e saber quem é idoso, quem é criança, quem está grávida, quem precisa ver sua carteirinha de vacinação. Porque você trabalhar a atenção básica é garantir a saúde de cada cidadão. É você botar no postinho de saúde o psicólogo, o fono, talvez, o neuro para atender numa quinzena, uma vez no mês por bairro, talvez minimizaria o atendimento do ALBA e a gente também diminuiria o pacto na escola. Porque o que eu tenho de crianças hoje nas nossas redes públicas é muita criança tendo necessidade de atendimento, mas estão na espera de atendimento e não conseguem retornar, porque às vezes não tomam medicação. E aí tem necessidade do auxiliar, mas é porque também não tem tratamento. Então, eu defendo sim um CAPS 24 horas. Hoje, André, vou falar para você, precisamos cuidar da saúde mental. A gente precisa cuidar, a gente não tem um hospital psiquiátrico na cidade para atendimento para todo mundo, é só de emergência. Os CAPS precisa de 24 horas de atendimento. A gente está com uma população adoecida, servidor, criança, família, pai de aluno, todo mundo. E aí como é que a gente vai conseguir fazer controle se a gente não cuida da saúde mental? E só pior, hein? Isso para mim é prioridade. Saúde mental é prioridade no município hoje. Quando a gente vê um monte de gente adoecida, parece que virou moda. Todo mundo fala de Rivotril. Sim. Todo mundo tem crise de ansiedade. Você vê que as pessoas estão adoecendo. Isso é verdade. A prefeita lá de Quixamã comentou comigo uma vez, a Fátima, que o medicamento mais comprado, isso no corte de tempo que ela estava falando sobre isso. O medicamento mais, isso depois da pandemia, o medicamento que a prefeitura mais compra é Rivotril. É que o médico mais dispensa é Rivotril, gente, porque nós estamos na geração mais desgraçada da cabeça que existe. Você já viu a quantidade de jovem que suicida? Muita coisa. Já viu a quantidade de crianças hoje que estão com CIDs e com laudos? Você já viu a quantidade de pais de família, chefes de famílias com crise de ansiedade que não conseguem, são no amparo do INSS? Então, e quando chegam ao INSS, eu falo para você, hoje a gente, enquanto município, está falando de amparo porque depende, a mãe não pode trabalhar porque o filho é especial e está esperando ainda um laudo para poder conseguir no INSS. O município tem que assumir essa família. A gente, enquanto cidadão, precisa pensar nessa família que precisa de amparo. Porque sim, a gente está com muita gente com muito problema de saúde mental e não consegue controlar. Então, potencializar uma saúde mental na cidade, potencializar a atenção básica para atendimento e cuidado, potencializar espaços de acompanhamento com as suas terapias, isso desafoga a educação também. Porque a gente vai saber que ele está chegando tratado e a educação vai fazer o papel dela, que é escolarizar. O nosso papel de escolarização da educação, ele não consegue fazer porque todo mundo botou para a educação tudo. Óbvio que a educação não vai dar. Ela não vai dar conta dela, que é o que acontece hoje. A quantidade de servidores adoecidos é muito maior que qualquer coisa. Você pode contratar muito servidor, mas a gente não vai dar conta. Ele vai entrar muita licença e não vai ter... Ele vai estar de licença porque ele também está adoecido, ele não tem lugar de acolhimento. Servidor hoje do município, eu falo para você, ele sai para poder ir para o atendimento de saúde num posto, ele é atendido igual todo mundo, eu entendo. Mas servidor precisa ter plano de saúde.
Porque às vezes sábado e domingo, sábado é o dia que ele vai lá fazer acompanhamento, talvez uma consulta. Ele se ausenta do trabalho para ir para a fila para poder marcar consulta, para fazer exame, ele não consegue. E a gente está aí, ó, com crescimento de saúde privada na cidade também, que é importante acolher esse servidor. Por isso que eu defendo que o servidor possa ter plano de saúde. Porque é uma forma da gente mostrar para ele também que ele não precisa sair muitas das vezes no horário que ele está no exercício do trabalho e possa marcar a consulta e vai ter a garantia. Porque a gente está afogado com o atendimento de saúde no município e é real. Mas a gente pode mudar isso e melhorar. Basta a gente potencializar os postinhos de saúde. Exatamente. Leandra, é um bate-papo muito rápido, mas eu sempre falo o seguinte: você é a quarta candidata a vereadora que nós estamos ouvindo aqui, né? Nessa, bom, ouvir outros marcados. Mas para todos os candidatos, eu estou deixando os minutos finais para fazer uma seguinte reflexão. A gente sabe que estatisticamente, quem gosta de estatística é Guto Garcia, mas estatisticamente, cerca de 40% a 47% dos eleitores chegam no dia da eleição indecisos quanto candidato a vereador. Isso justifica esse mar de papelzinho que você vê na rua. Sim. No dia da eleição. É por conta disso, é apoiado nessa estatística. Quem não sabia por quê, é por causa disso. Muita gente pega o papel na rua e vai votar. É incrível. Isso ainda acontece. Mas eu queria que você falasse agora para esse indeciso, esse cara que ainda não escolheu o vereador. O que você falaria para ele, para tentar convencer ele? E eu deixo isso como consideração final dessa entrevista. Tá, deixa eu só falar de três coisinhas que eu não consegui falar. Uhum. Eu vou falar para você da importância dos CRAs nos bairros. Ele potencializa um atendimento melhor da educação. O CRAS funcionando atende família, atende mãe, atende pai, atende o que é a potência dele. Então a gente precisa potencializar os atendimentos dos CRAs da cidade. A gente precisa fazer com que o garoto da escola pública chegue à universidade. Então, para isso, a gente precisa ter bolsa universitária para os jovens. Fazer com que jovens e adultos tenham a possibilidade de chegar à universidade. Botar o espaço que ele possa desenvolver. Espaço de lazer é saúde, é cuidado. Então, a gente precisa ter espaços de lazer. Praças, espaços para as crianças brincarem no final de semana. Vila Olímpica, onde ele possa fazer prática de esporte. São lugares que a gente vai potencializar mais ainda. Então, gente, para quem tem dúvida de qual vereador votar, meu nome é Leandra Lopes e meu número é 13123. Sim, minha bandeira sempre será a educação. Eu sempre vou mostrar para as pessoas que é importante a gente investir em educação, porque quando você investe em educação, você vai ter melhor qualidade de vida, melhor saúde, melhor assistência, melhor segurança pública e melhor cidade. A gente, quando potencializa uma pessoa e dá a dignidade do saber para ela, a gente muda a história dela. E eu vejo assim, o quanto o prefeito Elbert tem feito para poder contribuir com essa cidade, investir na educação. Ainda falta, mas falta muita coisa para ser feita. Mas eu acredito muito numa cidade, quando a gente pensa numa cidade que pode ser potencializada através da sua geração de renda, através da educação. Qualificação profissional, quando você dá diploma na mão de quem precisa. Quando você mostra para as pessoas que ela é muito capaz. E ela é capaz quando ela não precisa se submeter a tudo. Ela tem diploma, ela tem saber. Ninguém tira isso dela. Então eu acredito nessa política, sabe, André? Acredito nessa política que é possível mostrar para as pessoas que o empoderamento dela está no saber. Ela não depende de ninguém. Então eu defendo sim o diploma. Eu defendo sim a educação. Eu defendo sim a qualidade dos profissionais de educação para que eles tenham a liberdade e a possibilidade de ensinar. Porque é esse futuro que a gente tem para a nossa Macaé. É esse futuro que eu acredito. É nessa estrutura de município que Macaé precisa. Bora lá comigo? Investe em educação. Prefeito Elbert, 23, Leandra Lopes, 13123. Bora lá, galera. Acredite num candidato que vai trazer para você proposta para poder mudar a sua região. Seja seu bairro, seja sua casa. Nós somos pagadores de impostos e queremos o melhor para a nossa cidade. Queremos uma melhor educação, queremos uma melhor qualidade de saúde, queremos uma melhor qualidade de assistência, segurança pública, mas mais do que isso, nós queremos acesso e oportunidade para todos. Eu acho que é esse o papel de vereador e é para isso que eu sou candidata, André. Eu sou candidata porque eu acredito na minha cidade. Eu acredito na potência que Macaé tem para oferecer. Eu acredito em Macaé da Serra, eu acredito em Macaé do Agomar, eu acredito em Macaé do aeroporto, Macaé que está aqui no bairro Cavaleiros, seja no Mirante, Macaé em toda ponta. Macaé é importante em todos os lugares, então eu falo que eu não sou vereadora de bairro, e nem quero ser. Quando as pessoas me perguntam, você é vereadora de qual bairro? Não, eu moro na Barra, mas
Eu quero ser vereadora da cidade, porque ele precisa criar propostas e políticas públicas baseadas, sim, minha bandeira é educação. Ela sempre vai ser educação. Se eu melhorar a educação, eu mudo a cidade. Eu mudo a vida de história de cada um cidadão da nossa Macaé. E é isso. Então é isso, Leandra. Muito obrigado. Muito obrigado você que assistiu até o final. Curta o nosso canal. Siga lá no Instagram, Papo de Política, que lá nós vamos publicar os cortes dessa entrevista, que é importante. Então, até lá. Obrigada, André, pela oportunidade, mais uma vez. E deixa aqui, ó, meu nome é Leandra Lopes e meu número é 13123. Bora lá! Tá bom. Gente, um abraço até a semana que vem. Até o próximo entrevistado, se Deus quiser. Tchau, tchau.